Bom, olá a todos. Nós estamos aqui preparados para iniciar o webinar do segundo trimestre de 2023 do PIS11, que é o nosso fundo listado. Nós só estamos esperando aqui dar um minutinho para que todos os participantes possam se conectar e em alguns segundos a gente já vai começar. Acho que estabilizou aqui, então nós vamos começar. Bom, muito obrigado por terem se juntado a nós. Estamos aqui, eu, Bruno Fregonese, responsável pela área de relações com investidores do Pátria Infraestrutura. Junto conosco hoje aqui, Marcelo Souza, que é o responsável pelo fundo aqui do PICE, né, que é e pela nossa vertical de fundos de renda, junto com Marcelo Franco, que é diretor sênior responsável também pela carteira do PICE, para um update aqui do segundo trimestre e para responder qualquer pergunta aqui que vocês tenham. Já alerto que existe um módulo de Q&A, fiquem à vontade para fazer já as perguntas durante o webinar. A gente vai fazer a apresentação curta aqui, prevendo aqui cerca de 15 a 20 minutos de apresentação e a gente vai começar as perguntas, mas podem, por favor, já ir começando a fazer as perguntas aqui durante o webinar. A gente só vai esperar até o final da apresentação para começar as respostas. Então, sem mais avisos aqui, eu vou passar a palavra para o Marcelo e Marcelo. Muito obrigado novamente por se juntarem a nós e até logo, volto com vocês nas perguntas e respostas. Maravilha, obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Prazer a gente poder se reconectar aqui nesse nosso call trimestral sobre o PIS11. Sempre um prazer poder estar aqui para a gente poder tirar dúvidas, apresentar as evoluções e, obviamente, estar próximo de vocês e de todos os investidores que estão conosco aqui nesse fundo, tá bom? Eu peço um pouco de desculpas, eu estou um pouco rouco, mas está dando para falar normalmente. Vamos seguir em frente. Então, a gente tem uma apresentação que a gente gostaria de colocar aqui. Eu peço para o time já ir colocando. Muito bem. E, como sempre, a gente tem aqui uma primeira parte, que é uma atualização sobre o Pátria, que eu vou fazer bem rapidamente. Por favor, pode seguir para ela. Tá? Só lembrando a todos vocês, vários de vocês já conhecem o Pátria já de longa data, mas lembrando que nós estamos gerindo hoje algo como um pouco acima de 130 bilhões de reais em várias estratégias, principais delas private equity e infra e crédito. Hoje nós vamos tratar de um produto dentro da vertical de infraestrutura, que é a segunda maior vertical aqui dentro do Pátria como um todo, né? Lembrando que o Pátria é o maior gestor de recursos alternativos da América Latina e um longo histórico aqui, alguns dos principais marcos aí da nossa história, desses 35 anos de vida do Pátria, e obviamente importante lembrar para todos que tiverem interesse, né? Vocês já sabem, somos uma empresa listada na Nasdaq e qualquer um de vocês pode acessar qualquer tipo de informação pública sobre o Pátria, sobre os nossos resultados, sobre as nossas estratégias e as nossas operações, estão todos disponíveis, não somente no site da Nasdaq, mas também no site do Pátria, na nossa área de relações com investidores. No próximo slide, lembrando para vocês quem é a equipe que está aqui totalmente envolvida na gestão e no relacionamento desse fundo. Então, de novo, o time de gestão do PICE, aqui liderado por mim e pelo Marcelo Franco, mas também todo o nosso time envolvido, analistas, etc. E o time de relações com investidores, aqui liderado pelo Bruno Fregonese, que vocês conhecem bem, que está sempre totalmente disponível aqui para tirar dúvidas, perguntas e qualquer tipo de esclarecimento. E, obviamente, o time Brasil, como vocês sabem, o Pátria está numa cruzada super importante de cada vez mais reforçar nossa presença local, os nossos produtos sendo ofertados aqui no Brasil e, portanto, um time que está dedicado a isso, liderado pelo José Teixeira e pela Marina Terembal, que, obviamente, estão também com o objetivo de estar muito próximo de vocês, tratando dos produtos e das novas estratégias, mas também tratando dos produtos existentes e na linha de tirar dúvidas e esclarecimentos também, tá bom? Muito bem, então, seguindo aqui já para o PICE, né, eu vou fazer uma introdução e vou passar a palavra para o Marcelo, mas também lembrando a vocês como é que está o nosso PICE, né? O fundo está totalmente alocado, né, naquela estrutura de dívidas mezanino com o grupo Care, que vocês conhecem já, uma dívida contratada de longo prazo, com retorno já pré-definido, totalmente formalizado, né? Lembrando que desde o início do fundo,
nós distribuímos 160 milhões de reais e considerando a nossa cota de mercado atual, na verdade a cota de ontem, que caso vocês acompanhem, andou bastante, né? A gente, na cota de ontem fechou em R$ 82, nós então distribuímos dividendos que representaram um yield de 10,2%, de novo, assumindo a cota de mercado no valor de ontem. E mesmo com a cota tendo andado bastante, né, como andou agora para R$ 82, essa cota representa um retorno implícito deste nosso título de IPCA mais 9,4. Né? Esse é o retorno líquido naquela cota de mercado para os investidores naquela data. Né? Então, essas são informações muito importantes. Com relação às distribuições, né, nós estamos mantendo a distribuição esperada de R$ 6 a R$ 8 por cota, né, para o terceiro ano do fundo. Isso representará, então, 1,80, né, nos próximos 3 meses, R$ 1,80 por cota de setembro a novembro de 2023. E, obviamente, como a gente vem falando com vocês, estamos monitorando super de perto a performance dos ativos, toda a questão da geração eólica, dos regimes de ventos. O Marcelo vai trazer mais detalhes para a gente nessa direção e conforme essas questões forem mudando, a gente vai trazendo para vocês as expectativas de distribuição adequadas a essa performance dos próprios ativos. Tá bom? Bom, e com relação ao benchmark, como é que a gente se compara com o mercado, pegando, obviamente, outros instrumentos como NTNB e Debênture, o prêmio de retorno que o PICE oferta hoje é ainda maior do que a gente viu no último trimestre em relação a esses dois títulos. Nós vamos entrar mais no detalhe sobre isso, o Marcelo vai trazer esses números, e lembrando, né, que neste tipo de ativo, que é um ativo que é uma debênture mezanino, contratada, com taxa de juros implícita e com o modelo do cash sweep, a gente pode falar mais um detalhe, ou seja, a gente espera receber ao longo da vida desse título todos os juros acruados. Nessa cota de mercado de ontem, existe um upside com relação à cota patrimonial, que é, na nossa visão, aqui reflete o melhor valor intrínseco desse instrumento, um upside, portanto, de quase 32% na cota de mercado de ontem. Tá bom? Então, muito bem. Então, ou seja, com isso eu passo a palavra para o Marcelo, para ele diretamente tratar do portfólio e da performance. Marcelo, muito obrigado. Queria agradecer a todos os participantes aqui do nosso webcast. É sempre um prazer para nós aqui poder contar um pouco mais sobre o nosso fundo para vocês, tá? Então, queria começar aqui só fazendo recapitulando um pouco sobre o que o fundo tem hoje no portfólio, né? Então, o fundo está alocado em 3 debêntures mezaninos que são contratadas pelos próximos 20 anos, tá? E essas 3 debêntures são emitidas por 3 projetos eólicos, tá? Que é o projeto Serrote e o projeto Serra do Mato, ambos no Ceará, e o projeto de Afonso Bezerra, que é localizado no Rio Grande do Norte, tá? Esses projetos eles estão 100% operacionais, cada um deles entrou em operação em datas diferentes, começando aí com o Serrote, que entrou em operação em maio de 2021, Serra do Mato entrou em operação em dezembro de 21 e Afonso Bezerra entrou em operação em maio de 2022, né? Então, nesse momento agora, todos os projetos estão operacionais há pelo menos um ano, tá? O prazo de vida das nossas debêntures com esses projetos é de 20 anos, né? Então, passando para a próxima página aqui, a gente queria só recapitular um pouco para os nossos investidores de qual que é a estrutura dos projetos, né? Muitos investidores nos perguntam via Q&A no nosso site de relação com investidores, então a gente achou interessante trazer para o webcast para relembrar qual que é a estrutura aqui do nosso investimento, né? Então, os 3 projetos, Serra do Mato, Afonso Bezerra e Serrote, são projetos em que o acionista é a Care. A Care é uma companhia francesa de geração de energia renovável que tem operação em vários países do mundo, inclusive na Europa, obviamente, na América do Norte e no Brasil. Tá? E os credores desses projetos é o Banco do Nordeste, que financiou via dívida sênior a construção desses projetos, e o PIF, que financiou esse projeto via debênture mezanino, tá?
essa é a estrutura de capital, né? E do ponto de vista de operações, então, as turbinas desses projetos foram fornecidas pela Vestas, que é o maior o maior provedor de turbinas eólicas do mundo, e que tem não só, não foi só o provedor das turbinas, mas ele é também o operador das turbinas, tá? Então, a Vestas tem um contrato de longo prazo em que eles fazem a operação dessas turbinas, tá? Além disso, no desenvolvimento dos projetos, a gente contou aí com o apoio de 3 certificadoras, né, que nos apoiaram aí na avaliação do recurso eólico, né, para fazer a estimativa da geração esperada de energia eólica desses projetos, que é a Camargo Schubert, a DNV e a Arquivera, e todas as certificadoras têm reconhecimento mundial e local nesse trabalho que eles fazem de avaliação de recurso eólico, tá? E por fim, não menos importante, né, os 3 projetos vendem energia primariamente para a CEMIG, tá? A CEMIG é quem compra essa energia, eles têm um contrato de longo prazo para compra dessa energia, com duração de 20 anos, né, cujo contrato também é ajustado pela inflação, tá? Então, essa é a estrutura aqui dos projetos, né? Esses são os principais stakeholders aí que compõem essa estrutura dos projetos que a gente investiu, tá? Passando para a próxima página, a gente queria falar um pouco também sobre qual que é a estrutura de capital dos projetos no momento do desenvolvimento, que também é um tema que muitas vezes alguns investidores são interessados em saber. A gente achou bacana trazer aqui para todo mundo poder ver, tá? Então, como que esse projeto foi financiado na época da construção, tá? Então, primeiro, para construir os projetos, foi feito um investimento bastante significativo de 2,7 bilhão de reais, tá? E esse projeto foi financiado com a seguinte estrutura, tá? 1,4 bilhões, ou aproximadamente 54%, foi desembolsado via dívida sênior do Banco do Nordeste, né, o BNB. 730 milhões aproximadamente foi desembolsado pelo PIS, via a dívida mezanino, que representa 24% do montante total desembolsado, e o restante, que é aproximadamente 560 milhões de reais, foi desembolsado pela Care como acionista desses 3 projetos, tá? E o desembolso deles representa aproximadamente 21% do montante desembolsado, tá? Um ponto super importante que a gente gosta de reforçar aqui para os nossos investidores, né, que como o nosso investimento foi feito via dívida mezanino, a gente tem prioridade no recebimento de fluxo de caixa dos projetos em relação aos investidores de equity, tá? Isso traz aí um nível adicional de proteção para os investidores do PIS, tá? Além disso, a gente conta com o nosso mecanismo de cash sweep, né, em que a gente pode receber proporcionalmente mais dos fluxos de caixas do projeto, a depender da geração eólica a cada trimestre, né, que é um ponto que a gente vem falado bastante nos últimos webcasts, né, mas sempre vale a pena reforçar aqui, tá? Passando para a próxima página, eu queria contar um pouco para você sobre como é que foi, então, a performance operacional dos projetos no último trimestre, tá? Então, a disponibilidade, né, que uma métrica de qual que é o percentual do tempo que esses projetos está disponível para gerar energia, né, se as turbinas estão funcionando direito ou não, ela segue boa, tá? Então, para a Serrote, a gente tem uma disponibilidade acima de 96% em média nos últimos 12 meses, para a Serra do Mato e Afonso Bezerra acima de 98%, tá? Então, as turbinas têm funcionado bem, elas estão lá disponíveis, estão funcionando conforme o esperado, tá? Do ponto de vista de geração, a geração nos últimos 3 meses foi melhor do que a geração de 2023, tá? Do que a geração do ano passado, perdão, do que a geração de 2022. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente do motivo disso, tá? Então teve uma melhora de geração no ano a ano, mas a geração continua ainda um pouquinho abaixo do que a gente esperaria aqui para a faixa adequada de geração para esse projeto, tá? Para cada um dos projetos. Particularmente o projeto de Serrote e Serra do Mato estão um pouquinho abaixo do esperado. Afonso Bezerra já segue aí em linha com o que a gente espera para esse projeto, tá? Então, houve uma melhora agora nos últimos meses em relação ao ano passado, mas para Serrote e para Serra do Mato a gente está um pouquinho abaixo, então está melhorando, não estamos lá ainda, mas acho que estamos caminhando numa direção positiva, né? E seguindo para a próxima página,
a gente queria atualizar vocês com relação ao tema do recurso eólico, né, que é o que vinha causando uma geração abaixo do esperado nos últimos 12, 18 meses, né? Então a gente passou por um período longo aí, desde o início de 2020, que era o período de laninha, né, e do ponto de vista climático é um fenômeno que faz com que você tenha um aumento de chuva na região Nordeste e, por consequência, uma redução na velocidade do vento, né? A gente está entrando agora num período, num fenômeno climático oposto, que seria o fenômeno El Niño, né? Então, quando a gente faz a medição da temperatura do Oceano Pacífico, né, que é uma métrica para avaliar se a gente está no período climático de Laninha ou de El Niño, dá para ver que teve um aumento na temperatura do oceano, o que, de certa forma, pode ser positivo, né, para a geração eólica, tá? Então, esse é um ponto importante que a gente vem monitorando. Isso, de certa forma, justifica um pouco da melhora da geração nos últimos meses, em 2023, relativo a 2022, tá? Então, a gente vai continuar acompanhando bem de perto aí os próximos meses, né? E lembrando que os meses de agosto, setembro, outubro e novembro são os meses de maior geração esperada para o projeto, tá? Então, uma boa parte da geração anual desses projetos é esperada para acontecer nos próximos meses, então a gente vai continuar acompanhando bem de perto isso, tá? E é sempre importante reforçar que a gente divulga aí o desempenho de geração todo mês via os nossos relatórios mensais, que a gente faz upload no site do PIC, o site é www.pic11.com.br, então a gente vai colocar lá para vocês os updates conforme a gente tiver a informação mais recente disponível, tá, pessoal? Seguindo para a próxima página aqui, a gente queria falar um pouco da performance do fundo, né? Então, do ponto de vista de valor patrimonial da cota, o PICE fechou aí o dia 29 de agosto com a cota patrimonial em R$ 108,08. Desde o início do fundo, a gente já distribuiu R$ 21,15 por cota, né? Então, se a gente tivesse que olhar do ponto de vista patrimonial, o rendimento acumulado do PICE foi de aproximadamente 31%, desde março de 2021, que foi quando o fundo se deu início, né? As cotas começaram a ser negociadas. E aí, seguindo para a próxima página, a gente queria falar um pouco sobre a performance de valor de mercado da cota, né? Então, a cota do fundo acabou sofrendo aí nos últimos meses, desde o IPO, muito por conta de uma turbulência maior macroeconômica, né, dada principalmente por um aumento de taxa de juros, mas aí, desde meados de abril para cá, a cota vem se recuperando de maneira bastante rápida, muito por conta também da melhoria do ambiente macroeconômico, né, e do maior interesse por investidores em ativos que apresentam um retorno um pouco mais atrativo do que os instrumentos clássicos aí de do Tesouro Brasileiro, tá? Então, quando a gente olha o valor da cota do PICE, quando a gente fez o nosso último webcast, a cota estava em torno de 68, 69 reais. Ontem ela fechou em 82 reais, né? E se a gente soma a esse valor de cota os dividendos que a gente distribuiu desde então, a gente teria um retorno acumulado para o cotista que investiu no PICE desde o IPO de R$ 103,15, tá? Então a gente já tem visto aí uma melhora bastante significativa aí no valor da cota nos últimos meses, né? E seguimos monitorando como é que o mercado vai andando, tá, pessoal? Seguindo para a próxima página, a gente queria falar um pouco do que é o retorno implícito, então, nesse valor de cota, né? Então, só relembrando, em março de 2021, quando nós fizemos a emissão da cota, o fundo tinha um retorno esperado de IPCA mais 6,5, líquido para o cotista do PICE 11, né? Que representava um prêmio de 4,1% sobre a NTNB, já ajustando pelo efeito do imposto de renda, tá? Se a gente tivesse que comparar com as debêntures de infraestrutura, esse prêmio era de 2,4%, como está mostrado aqui do lado esquerdo da página. No lado direito da página, a gente mostra o que seria esse retorno agora, em agosto de 2023. Então, para quem comprasse uma cota no dia 29 de agosto, ao valor de R$ 82 por cota, o rendimento esperado, né, para esse cotista seria de IPCA mais 9,4%. Tá? O que dá aí um prêmio de 5,5% contra a NTNB, ajustando para o efeito do imposto de renda, e de
prêmio de 3,1% se a gente tivesse que comparar com debêntures de infraestrutura de duration equivalente, tá, pessoal? A gente continua tendo aí um spread bastante significativo sobre os ativos equivalentes, né, a NTNB, as debêntures de infraestrutura, e esse spread ele continua maior do que o spread que existiu quando nós fizemos o IPO do fundo lá em março de 2021, tá, pessoal? E passando para a próxima página, a gente queria dar uma visão para vocês sobre as distribuições de dividendo do fundo, tá? Então, quando a gente conta aqui o terceiro ano do fundo, que para nós a gente começa a contar a partir de março de 2023, a gente vem distribuindo aí em torno de 60 centavos por mês de dividendo, tá? A gente já distribuiu R$ 3,15 por cota desde então, até julho de 2023 foram distribuídos R$ 3,15, e a gente espera que a gente deve distribuir entre R$ 6,00 e R$ 8,00 para o terceiro ano do fundo, que acaba em fevereiro de 24. Tá? Então, como os ativos estão 100% operacionais, a gente agora fica acompanhando a performance da geração para definir se a gente vai terminar o ano mais próximo do 8 reais por cota ou mais próximos de 6 reais por cota, tá? Então, os próximos meses vão ser bastante importantes, que são os meses em que a geração ela é maior, né, para esses ativos, né? É o período da famosa safra de vento, tá? A gente vai continuar monitorando a geração e a cada trimestre a gente divulga aí o que é a nossa expectativa para os próximos 3 meses, tá? Então, dado tudo que a gente tem de informação até hoje, a melhor estimativa que a gente tem aqui para os próximos 3 meses, a gente vai continuar distribuindo 60 centavos por cota, então para o período aí de agosto de 23 até novembro de 23, a gente deve distribuir 60 centavos por mês por cota, tá? E aí, quando a gente fizer o próximo webcast daqui 3 meses, a gente deve indicar para vocês quanto que deve ser a próxima distribuição, tá? E o ajuste da próxima distribuição, se continua 60 centavos, se vai aumentar ou se pode diminuir, vai depender um pouco aí da performance da geração elétrica dos ativos, tá, pessoal? Por fim, acho que para finalizar aqui, né, só para a gente fazer uma recapitulação final, né, então o portfólio continua estável e 100% alocado, não temos nenhuma grande novidade com relação ao portfólio, as coisas continuam ocorrendo conforme esperado, o retorno do fundo, por ser um fundo que investe em debêntures, né, que investe num mecanismo de dívida, a gente tem uma série de mecanismos que protegem o retorno dos investidores no longo prazo, né, a nossa expectativa de distribuição, a gente reitera a nossa expectativa entre R$ 6,00 e R$ 8,00 por cota para o terceiro ano do fundo, né? E a gente continua vendo o PIS como uma oportunidade de investimento bastante interessante, né? Então, mesmo com a cota tendo se apreciado bem significativamente nos últimos meses, ainda tem um upside bastante significativo entre o valor de mercado da cota e o valor patrimonial da cota, né? E o retorno implícito para quem investe na cota do PIS hoje ao valor de mercado de hoje parece bastante atrativo, né? IPCA mais 9,4%, o que tem um prêmio aí bastante interessante com relação à NTNB ou com relação às debêntures de infraestrutura normais, tá, pessoal? Acho que essas são as principais mensagens que a gente tinha para passar para vocês e agora vai ser um prazer a gente endereçar as perguntas que vocês tiverem. Por favor, fiquem à vontade para fazer seus questionamentos e sugestões aqui pelo mecanismo de Q&A e do chat aqui da nossa plataforma, tá, pessoal? Isso, enquanto a turma vai colocando aí eventuais perguntas, eu queria só reforçar esse tema, que é a diferença da cota de mercado para a cota patrimonial, né? Como vocês sabem, ou seja, esse fundo não investe numa estrutura de equity, né? A estrutura que a gente investe nos ativos da Care é uma estrutura de dívida mezanino. E dívida mezanino é essa que, ao longo do caminho, à medida que vai gerando mais caixa, amortiza mais rápido, né? À medida que vai gerando menos caixa, amortiza um pouco mais lento, né? Mas a parcela que não foi amortizada, ela vai acruando no principal dessa dívida. E, portanto, a cota patrimonial reflete o valor acruado dessa dívida. Então, essa estrutura ela tem benefícios em comparação a uma estrutura de equity, caso tivéssemos investido nos ativos através de investimento em equity. Não foi o caso. Então, por isso que a gente sempre traz aqui a mensagem de que, para nós, né, a cota patrimonial é que melhor reflete a expectativa futura de rentabilidade deste título.
obviamente, a gente tem esse risco e essa volatilidade de curto prazo, que é a geração, o vento daquele período. Enfrentamos ali o Laninha, que gerou menos vento, foi um período aí crítico nos últimos meses, mas, obviamente, a dívida continua acruando quando o projeto voltar a gerar, pode demorar mais tempo, menos tempo, esperamos que seja mais rápido do que mais devagar, claro, né? Até porque os sinais que estão vindo é que agora estamos entrando no El Niño, isso deveria realmente melhorar, mas à medida que a geração volte, a gente volta a acelerar, né, o recebimento e, portanto, voltar a ter dividendos aqui mais robustos, né? Então, é uma estrutura bastante protegida, por isso que a gente sempre fala que a cota patrimonial é que melhor reflete. O risco, como vocês sabem, é o risco do vento. Já falamos, né? Mas efetivamente a gente acredita que os ativos vão voltar a performar, ou seja, se tudo der certo no curto prazo, tá bom? Bom, vamos ver as perguntas agora. Bom, já temos algumas perguntas aqui. A primeira delas aqui, a respeito do apagão recente que teve na região norte e nordeste, se tem algum tipo de risco ou impacto para o PIS, né, e para os ativos do PIS. Eu posso pegar essa aqui? Vamos lá. Então, primeiro, ainda estão se identificando as causas ou seja, o detalhe dessa questão do apagão, mas como vocês sabem, isso aconteceu nos ativos da Eletrobras, lá no Nordeste, e gerou efetivamente um apagão em boa parte do Brasil, né? O impacto que isso gerou em todos os ativos de geração do Brasil, foi o seguinte: naquele momento, naquele dia, nos dias seguintes, foi necessário pedir para que várias usinas desligassem, fossem desligadas, né? Isso aconteceu com projetos solares, isso aconteceu com projetos térmicos, aconteceu com projetos eólicos, tá? E no caso da Care, isso aconteceu também. Foi, obviamente, pontual, isso foi em algum momento aqui no início do mês, né? Primeira quinzena, não me lembro exatamente o dia. Então, neste período, os projetos da Care também tiveram que ficar alguns dias desligados, né, um período desligado. Significa menos geração naquele mês e, obviamente, naquele mês um pouco menos de receita. Mas, de novo, isso aconteceu, afetou todos, né, no Brasil. No caso dos ativos da Care, também foram afetados aí num pequeno período, mas, de novo, é um período pequeno vis-à-vis ao prazo que a gente vislumbra para esse ativo, né? Esse aqui é um investimento de longo prazo, isso deveria ser recuperado ao longo do tempo. E, Marcelo, só complementando, o período que os ativos tiveram que ficar desligados enquanto o pessoal consertava a linha de transmissão foi de menos de 24 horas, tá? Então, a nossa melhor expectativa aqui é que o impacto na geração vai ser de menos de 2%. Ok? Obrigado, Marcelo Marcello. Tem uma pergunta aqui de um dos nossos investidores sobre a performance abaixo do esperado dos parques do Ceará em comparação com as do Rio Grande do Norte, que já estão performando dentro do intervalo ali, P50, P90. Você consegue me ajudar com essa, Marcello? Sim, eu consigo pegar essa aqui. O que que acontece com os parques do Ceará vis-à-vis os parques do Rio Grande do Norte, né? Particularmente os parques do Ceará, eles estão numa região mais próxima da costa, e ali, particularmente, é uma região que tem tido mais incidência de chuva do que o esperado vis-à-vis aonde estão localizados os parques do Ceará. Então, é um tema de fato geográfico, né? Então, ali no Ceará teve um pouco mais de chuva do que relativamente a região do Rio Grande do Norte, então o impacto do vento ter vindo um pouco melhor, um pouco menor ou um pouco pior do que o esperado aconteceu de uma maneira mais relevante no Ceará do que do Rio Grande do Norte. Outra pergunta aqui de um dos nossos investidores aqui é qual é a margem EBITDA aqui da nossa operação e se eventualmente no prazo de 20 anos a debênture não for repaga, né, se existe a possibilidade de extensão ou se os valores de geração de caixa não sirvam para cobrir a debênture, se é possível estender o prazo do PPA. Marte, você nos ajuda com essa? Eu consigo pegar essa sim, tá? A margem EBITDA esperada para a operação é de aproximadamente 70%, tá? Como os ativos eles até então não tinham atingido 12 meses de operação,
A gente até divulgou o EBITDA histórico desses ativos, mas não tinham todos os anos, todos os meses de operação comprada dos ativos, estava um pouco menor do que essa, na nossa última avaliação, acho que estava em torno de 40%, 50%, mas conforme os ativos eles entram na fase de operação normal dele, a partir ali do segundo, terceiro ano, a margem esperada é de aproximadamente 70%, tá? O que acontece depois de 20 anos se os ativos não pagarem toda a dívida, tá? Então, o que acontece basicamente é o seguinte, esses ativos hoje, eles têm um contrato de venda de energia de 20 anos, mas o período deles de operação é de 35 anos, tá? Então, após o 20º ano, o PPA, né, ou o contrato de venda de energia pode até acabar, mas o ativo continua gerando energia normalmente e você pode vender energia no Mercado Livre. Existem diversas maneiras de você negociar a energia que um ativo de geração elétrica produz, tá? Então, a matemática que a gente faz aqui é se por qualquer motivo a dívida não puder ser paga no 20º ano, ainda tem mais 15 anos de fluxo de caixa para terminar de pagar a dívida, tá, pessoal? Mas É, não é o que a gente considera no nosso caso base, né? Mas existe sim esse elemento. lembrando que energia é um produto extremamente líquido, extremamente líquido. A dúvida é que preço você vende, né? Se você vender num prazo, né, mais longo, ele tem um preço, mais curto tem outro, mas mesmo se eu não fizer nada, né, eu tenho um projeto de geração que não tem contrato, basta eu dizer na Câmara de Comercialização que eu gerei 1 megawatt naquele dia, que a Câmara vai me compensar pelo preço do mercado spot, que é o famoso PLD. Obviamente, ninguém quer ficar ao sabor do spot. Então, idealmente, o que todo mundo faz? Contrato de longo prazo, e antes de vencer aquele contrato, a gente vai renovando por outros períodos. Então, a gente acredita ser super capaz, né, do projeto ter geração de energia e receita para além do prazo do PPA. Obrigado, Marcelo. Bom, antes de passar de volta aqui para o Marcelo e Marcello para as considerações finais, eu queria passar um recado aqui para todos, que nós estaremos, né, tanto amanhã, quanto sexta, quanto sábado, né, no evento da XP Expert, né, que é um evento bastante conhecido aí, bastante famoso, um dos maiores eventos de investimento do mundo. O Pátria vai ter um stand lá. Estaremos por lá, eu, Marcelo, Marcello e muitas outras pessoas do Pátria, com painéis, atendendo as pessoas, cumprimentando as pessoas, tirando dúvidas e falando sobre os nossos produtos e as nossas teses. Então, todos estão mais do que convidados. Espero que nos encontremos lá para falar de PIS e de muitos outros assuntos aqui, continuar esse diálogo e aguardo vocês lá. Vou passar de volta aqui a palavra para o Marcelo e Marcello. Agradeço muito pela presença de todos. A gente continua disponível aqui, né, diretamente via webcast, mas também lembrando nosso site pc11.com.br. Mensalmente a gente solta novidades, mensalmente a gente solta todos os documentos lá de distribuição e também aqui a gente tem um e-mail que a gente responde. A gente tenta ser muito célere aqui e muito disponível, que é o ri.pice11@patria.com, e estaremos sempre disponíveis lá e também até o próximo webinar aqui com mais novidades. Passo aqui a palavra para o Marcelo e Marcello para as considerações finais. Muito obrigado. Maravilha, Bruno. Bom, pessoal, muito obrigado por mais essa interação. É sempre muito bacana, né, receber perguntas de vocês. Eu acho que é uma forma super interativa que a gente pode esclarecer aí qualquer tipo de dúvida, aflição que vocês estejam tendo. Então, hoje, poucas, mais boas perguntas, né, diretas aqui aos temas que são importantes, no que diz respeito ao fundo. Então, mais uma vez, agradeço, contem conosco, né? Queremos estar sempre muito próximo de vocês e totalmente disponíveis aqui para que possamos fazer essa experiência de vocês de investir com Pátria, com PICE e com outros produtos nossos, ser uma ótima experiência, e que vocês continuem olhando para outros produtos junto conosco, tá bom? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Queria agradecer a todos aqui pela presença no nosso evento. Muito obrigado por estar aqui conosco e ficamos aqui aguardando se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, a gente está sempre à disposição aqui, tá, gente? Muito obrigado, até o nosso próximo webcast.